último dia de atividades do 11º Encontro Nacional de Assuntos Estratégicos. Mais uma vez, pedimos a gentileza de todos de ocuparem os seus lugares e que mantenham seus telefones celulares desligados ou no modo silencioso. Conforme nossa programação, terá início neste instante o 6º painel, que tem como tema central as ações do governo federal para o desenvolvimento da indústria de defesa no Brasil. Nosso modelo, como vem acontecendo, os painelistas disporão neste painel de 20 minutos cada um. A plateia poderá encaminhar perguntas por escrito a qualquer tempo, sendo respondidas ao término de todas as apresentações. Antes de montarmos a mesa deste painel, um aviso, eu pediria aos senhores que, se identificarem alguém andando, tateando as paredes, com dificuldade de ler, por favor, avisem a ele que o óculos que ele perdeu está conosco. Então, nós localizamos um óculos. Por favor, o dono que estiver com dificuldade de leitura pode procurar conosco aqui. Vamos então montar a mesa deste painel. Para moderar os trabalhos, convidamos o senhor deputado federal Carlos Zaratini, presidente da Frente Parlamentar de Defesa Nacional. Como palestrantes neste painel, convidamos o senhor general de divisão Aderico Visconti Pardi Mattioli, diretor do Departamento de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Senhora Heloísa Menezes, secretária de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Senhor Pablo Fonseca Pereira dos Santos, secretário adjunto de Políticas Microeconômicas do Ministério da Fazenda. Senhor Guilherme Salles Melo, diretor de Engenharia, Ciências Exatas, Humanas e Sociais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que aqui representa o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para conduzir os trabalhos, tem a palavra o senhor deputado federal Carlos Zaratini. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui todos os presentes, agradecer o convite da Secretaria de Assuntos Estratégicos para moderar esse painel, que é o 6º painel desse evento, que se refere às ações do governo federal para o desenvolvimento da indústria de defesa do Brasil. Então, esse painel nós queremos exatamente abordar aquilo que está bem claro aqui, que é que o governo federal vem fazendo para o desenvolvimento da indústria, que na verdade é toda a Estratégia Nacional de Defesa, né? Agora nós tivemos a edição da medida provisória 544, que busca organizar, né, as condições para o desenvolvimento da indústria de defesa, tanto no que diz respeito à política de compras do governo federal, né, na questão da defesa, bem como também toda a política tributária em relação a esse setor. A medida provisória 544, ela está em processo de discussão nesse momento e deve ser votada ainda esse ano, né, antes do recesso parlamentar, pelo menos na Câmara dos Deputados. Não sei se conseguimos que seja votada no Senado, mas na Câmara deve ser votada ainda esse ano. Nós temos várias questões ainda que me parece que são em aberto e que temos que evoluir, principalmente no que diz respeito à questão da absorção da tecnologia e do desenvolvimento tecnológico no caso de contratos que envolvam esse aspecto. Então, grandes projetos, como nós temos o projeto dos submarinos, o projeto do
FX2, são projetos que envolvem transferência de tecnologia. Então, uma das questões que nós queremos deixar aqui na mesa é em relação a como institucionalizar essa questão da transferência de tecnologia, como absorver essa nova tecnologia não apenas pela indústria nacional, mas também pelos institutos de pesquisa. Essa me parece uma das questões importantes. A outra questão que também é importante a gente colocar aqui é não só garantirmos um mercado, um desenvolvimento de compras do governo federal, mas também a possibilidade de abertura de novos mercados dos países vizinhos da América do Sul, da América Latina e da África, né? Que política nós podemos desenvolver em relação a essa questão, até para que a nossa indústria de defesa ela tenha escala, ela tenha condições de ter o seu desenvolvimento no nível de produção que lhe garanta as condições de manutenção. E a outra questão que me parece também importante é a questão do financiamento, das condições dos recursos para que essa política de defesa tenha uma evolução permanente. Todos nós sabemos aqui as dificuldades da política de orçamento, né, o quanto são os contingenciamentos que sempre são feitos a todo ano e que impedem muitas vezes que a política de defesa tenha continuidade, né? E agora nós estamos vivendo um momento importantíssimo, que é a discussão dos royalties do petróleo. Hoje nós estamos assistindo, aqui nós estamos no Rio de Janeiro, que é o estado que mais tem batalhado nessa questão dos royalties e que coloca uma discussão, que nós temos que discutir essa questão do ponto de vista do Brasil, né? E do ponto de vista de Brasil, quanto que nós temos que dedicar dos royalties à política de ciência e tecnologia e à política de defesa. Evidentemente que os royalties do petróleo são uma fonte importante para o financiamento da indústria de defesa, para a garantia das compras da defesa nacional e, consequentemente, para o desenvolvimento de toda essa política estratégica de defesa. Então, são algumas questões aqui que eu quero colocar de início aos nossos debatedores e vou passar a palavra para o excelentíssimo senhor general de divisão Aderico Pardi Mattioli, que é diretor do Departamento de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. General, está com a palavra, por 20 minutos. Bem, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje no encerramento e com a missão de falarmos aí sobre as ações de governo e, obviamente, quando assim eu fizer, eu estarei falando também do próprio Ministério da Defesa. E, muitas vezes o foco do governo é muito amplo e nós estaremos, já que a bancada ela é bastante heterogênea em termos de governo, eu vou focar um pouco mais na área de defesa. Então, seguindo, estou o controle aqui. Mas tudo bem. Então, nosso tema é indústria de defesa e políticas e perspectivas. Seguindo. Precisaria do automóvel, seria melhor. O objetivo é apresentar então as ações do governo federal para o desenvolvimento da indústria de defesa do Brasil. Esse vai ser o nosso roteiro. Eu começaria apresentando os painéis que nós já vimos, até com uma maneira de rememorarmos alguns aspectos e prepararmos o subconsciente. Então, no painel 1 nós tivemos o livro branco de defesa e a base industrial de defesa, que é bastante interessante.
No segundo painel, nós tivemos a Indústria Nacional de Produtos de Defesa, repercussões para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico. No terceiro painel, a indústria de defesa brasileira no comércio internacional, mecanismo de compensação comercial, tecnológica e industrial, transferência de tecnologias, vimos as dificuldades que estamos enfrentando nesse setor. Estamos aprendendo, só tem uma maneira, continuarmos insistindo, e a integração da base industrial de defesa na América do Sul e na conquista de novos mercados. Seguinte, painel 4, o índice de nacionalização de produtos de defesa, seleção de tecnologias, propriedade intelectual e estímulo à inovação. Painel 5, recursos humanos, vimos que outra grande dificuldade que estamos encontrando para absorvermos essas capacitações, e foram apresentados então os desafios e soluções, muitas soluções bastante factíveis para a indústria nacional de defesa. E o painel que hoje estamos, ação de governo para o desenvolvimento da indústria de defesa. Ações de governo. Eu diria que a principal ação de governo que nós tivemos recentemente foi a da Estratégia Nacional de Defesa. Realmente um marco. Como já disse outras vezes, um marco porque a sociedade, o governo, enfim, estávamos maduros para isso, e ao mesmo tempo ele nos motiva, a estratégia nos motiva. Então essa dualidade criou um ciclo virtuoso muito bom, e destaco nos três, na Estratégia Nacional de Defesa, os três eixos estruturantes: a reorganização das Forças Armadas, a reestruturação da indústria de defesa e a composição dos efetivos das Forças Armadas. Nesses três braços, o Ministério da Defesa está atuando fortemente, como veremos mais adiante. Ato contínuo, como implicação da Estratégia Nacional de Defesa, surge a Lei 136, lei complementar, que cria o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e a Secretaria de Produtos de Defesa. Dá um novo perfil ao Ministério da Defesa. Hoje, todos os temas estão sendo tratados, das forças são tratados no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que ato contínuo nós passamos, uma vez definidos os equipamentos, definidos os sistemas, nós entramos em cena, nós, quando eu digo, é a Secretaria de Produtos de Defesa. Outra implicação bastante interessante foi da Estratégia Nacional de Defesa, foi o Livro Branco de Defesa, cujo aspecto relevante, no nosso entendimento, foi a participação efetiva da sociedade brasileira. E um envolvimento muito grande dos centros acadêmicos colocou ainda mais na agenda nacional o tema defesa. E o resultado nós vimos no primeiro painel, bastante interessante, e que valida todos esses procedimentos, todas essas atitudes que o governo está tomando com relação à defesa propriamente dita. Seguinte. Outro aspecto foi o plano, dentro do Plano Brasil Maior, que vai de 2011 a 2014, dentro desse macro objetivo, surge a medida provisória 544, de 29 de setembro de 2011. Recente, como já foi dito pelo deputado Zaratini, ela está ainda em discussão no Congresso, algumas emendas, enfim, processo natural, normal, mas é um divisor de águas. Era um anseio antigo da nossa indústria. Em última análise, a expressão que pode ser atribuída a ela é o Compre Brasil. Compre Brasil. Realmente materializa esforço sucessivo eu diria quase que de décadas, e que finalmente nós conseguimos colocar transformar numa realidade. Estabelece normas especiais para compras, as contratações de produtos, de sistemas de defesa e desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa. Esse é um lado. O outro lado é que dispõe de regras de incentivo à área estratégica de defesa.
Então, uma empresa estratégica de defesa terá toda a sua cadeia produtiva desonerada. Isso é importantíssimo. Finalmente, essas empresas passam a ganhar competitividade. Seguinte, estamos agora, por favor, vote Estamos agora trabalhando na regulamentação dessa medida provisória. Ela é aparentemente simples, eu não vejo ela tão complexa. É um trabalho, como está dito lá, embora não tenha ficado muito claro, é um trabalho multidisciplinar. Diversos atores de diversos ministérios estão trabalhando nesse segmento, nessa intenção. Estamos indo muito bem. Entretanto, uma preocupação muito grande que temos é de que esse instrumento venha a ser de fato eficiente, que ele não traga malversações, que ele não traga desvios. Acreditamos que, se nós fizermos uma boa regulamentação, estaremos sim concretizando uma conquista. Caso contrário, nós podemos perder credibilidade e perder sim essa impulsão que o governo tem, essa demonstração de impulsão que o governo tem dado com relação à defesa. Então é muito importante que ela seja muito bem implementada. E aí o nosso esforço. De um modo geral, hoje, no atual estágio que estamos, semana que vem, já teremos uma boa minuta dessa apresentação, dessa regulamentação, e ainda vai passar pelos ministérios, ainda é um trabalho, como disse, multidisciplinar. Mas, de um modo geral, hoje nós visualizamos o registro dos produtos de defesa, dos produtos estratégicos de defesa e dos sistemas de defesa, junto ao sistema militar de catalogação. E visualizamos o credenciamento das empresas estratégicas de defesa e das estratégicas, junto ao Sistema Nacional de Mobilização. Obviamente que passa pela medida que na parte de PPB, do Plano Produtivo Básico, enfim, todos os atores participam. Nós vamos ver mais adiante como estamos visualizando isso também. Fazer uma nova diretriz sobre tecnologia, compensação tecnológica, comercial e industrial, será uma decorrência natural disso. Trabalhar sobre o regime especial de tributação, que já está pronto, o Ministério da Fazenda já o apresentou, e o mapeamento das cadeias produtivas. Aqui sim teremos um grande ganho para podermos fazer as políticas. Hoje as empresas voluntariamente participam do Sistema Nacional de Mobilização, mas não havendo lucro, não havendo grandes vantagens, o diagnóstico é falho. Quando nós tivermos esse mapeamento das cadeias produtivas, nós poderemos identificar os gargalos e aí sim montarmos uma boa estratégia. Tem empresas que são estratégicas e não sabem que são estratégicas. Tem empresas que são de defesa e também não sabem. Isso possivelmente virá à tona. Já que estamos falando aqui de sistema de catalogação, eu gostaria de explorar algumas ideias. Seguinte. O sistema militar de catalogação, pode passar até fechar aqui. O sistema militar de catalogação, hoje ele é baseado no sistema da OTAN. É um sistema muito bom, nós fazemos parte dele e estamos participando ativamente, estamos contribuindo inclusive para a melhoria dele. Há um convênio feito com o MPOG, por favor, é o seguinte aqui, só para fazer a seta, com o Ministério do Planejamento e Gestão, nós estamos montando o Sistema Nacional de Catalogação.